Boa noite a todos. Sobre o tema A Verdadeira Propriedade, ele se baseia numa mensagem que tem exatamente esse título, assinada por um espírito que apenas se identificou como sendo um espírito protetor. E essa mensagem se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente naquela parte dedicada às mensagens psicografadas que compõem aquele livro, Instruções dos Espíritos. E o que ali o Espírito Protetor nos chama a atenção é de que nós só podemos dizer que alguma coisa nos pertence se nós pudermos transportar conosco aquilo que consideramos ser nossa propriedade. Referindo-se, inclusive, ao nosso retorno ao mundo espiritual. Para quem está aqui encarnado, é a nossa vida futura imediata, já que o destino de todos nós é desencarnarmos, assim como sabemos dentro da programação dos processos da pluralidade das existências. Pois bem, o que seria então a verdadeira propriedade? O que de fato nós podemos levar conosco para onde quer que possamos nos deslocar, inclusive quando deixarmos as vestes carnais? Três coisas apenas podemos dizer que são nossas propriedades: a inteligência, os conhecimentos adquiridos e as qualidades morais. Pronto. Quando se fala em inteligência, nós vamos retornar imediatamente ao Livro dos Espíritos, onde nas primeiras questões, ali colocadas por Allan Kardec aos espíritos venerandos, que são responsáveis pelo conteúdo deste livro filosófico e basilar da doutrina espírita, entre as questões lançadas aparece aquela: quem é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primeira de todas as coisas. Então a definição de Deus é isso: é a inteligência maior que existe no universo. E o Espírito? O Espírito é um princípio inteligente. E existem apenas três elementos no universo, que é Deus, o Espírito e a matéria. Deus, inteligência maior. O Espírito, uma inteligência vinda de Deus, criação de Deus. E o universo, que é composto por tudo que há de matéria, ou toda a matéria existente para compor o universo. Três únicos elementos. E tudo aquilo que faz parte do universo, esse conjunto de átomos, esse espalho para formar os mundos, desde os mundos micro-orgânicos e o mundo macro, tudo é composição material. Os átomos, eles se multiplicam em contagens incomensuráveis para formar tudo o que vemos. Por exemplo, se nós ao contemplarmos o oceano é formado de incontáveis átomos, que são as gotículas de energias atômicas geradas pela composição H2O. Não é uma peça gigantesca, são incontáveis átomos que compõem aquela peça. A areia que está na praia, com seus grãos, também demonstra claramente isso. E a areia é um conjunto incomensurável também, indevassável, de átomos. E assim tudo que existe. O nosso planeta, qualquer objeto, por menor que seja, ele é uma composição de muitos átomos que se unem. E assim, a partir do micro, é que se forma o macro. Não existem peças gigantes no universo. Existem peças pequenas que se condensam para dar forma às coisas que vemos. Então, é justo e correto, cientificamente, se dizer, do ponto de vista da ciência espírita, que só existem três elementos no universo, que é Deus, inteligência maior, o Espírito, que difere de tudo que existe, que conhecemos como matéria, porque é um princípio inteligente. Dentro do universo
além de Deus, é o único elemento que pode produzir pensamento e pode influenciar sobre a matéria, apresentando-se até como um coautor da criação, porque a inteligência do Espírito faz com que ele também manipule a matéria, e a matéria para o Espírito é exatamente isso, é um instrumento de que o Espírito se serve para desenvolver a sua inteligência, para adquirir conhecimentos e para desenvolver as suas qualidades morais. Esta é a grande síntese do que significa a vida a partir da inteligência suprema, que é Deus, da inteligência menor, que somos nós, seres espirituais eternos, individuais, perfectíveis, e a matéria, que é o nosso instrumento de evolução. Simples assim. Porém, até entendermos isso, ao ponto de internalizarmos esse conhecimento e fazermos com que ele se torne a nossa referência para tomarmos decisões sobre como devemos utilizar a nossa inteligência e como devemos utilizar a matéria como instrumento, nós ficamos um tanto quanto confusos. E esta confusão faz com que a gente não perceba onde realmente Deus se encontra, onde o Espírito se encontra e qual a utilidade providencial da matéria. E assim vários conceitos são criados, várias posturas são adotadas, inclusive a postura que é comum em nossos dias, no mundo em que nós vivemos, que é a postura nihilista, a postura materialista, onde, ao contemplarmos a matéria como instrumento de evolução, não nos percebendo aqueles que devemos utilizá-la e não ao contrário, nós acabamos por considerar que as verdadeiras riquezas, as verdadeiras propriedades seriam aquilo que está no mundo material ao nosso alcance. Desde as pedras preciosas, desde as riquezas advindas do ouro, representada pelo dinheiro, e tudo aquilo que ele pode, no poder de compra, no poder de troca, representar na possibilidade de acumularmos os bens materiais. E assim entramos dentro daquele campo filosófico, que é muito bem defendido, inclusive, pelo budismo, e não menos pelo espiritismo, sobre o que é melhor, ter ou ser. Na forma em que nós vivemos, nós estamos nos preocupando naturalmente em ter. Então, ter bens materiais hoje é a nossa prioridade. A gente acorda, vive e dorme pensando nisso. Como amealhar bens materiais? Como conseguir o status social a partir dos bens materiais? E o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é extraordinário para definir toda esta nossa relação com as riquezas materiais, orientando-nos como devemos lidar com elas e como devemos trabalhar para desenvolvermos as verdadeiras qualidades. Aqui na prece, fazer inveja a vocês, hein? Vou aproveitar aqui. Aqui na prece, Noelia Cares, eu não ouvi direito, porque espírito evoluído é assim, fala muito baixo, a gente não consegue entender, mas eu gostaria que ela repetisse aqui com a gente a frase de José Petitinho, que foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado da Bahia, cujos familiares eu tive o prazer de conviver durante alguns anos, enquanto fazíamos parte daquele movimento lá na nossa capital. Qual foi a frase, Maria? Por favor, que eu não ouvi. Ele disse que a honra de conhecermos Jesus é a maior conquista evolutiva do nosso processo. É a maior conquista. A honra de conhecer Jesus é a maior honra do nosso processo evolutivo. É a maior conquista do nosso processo evolutivo. Se é assim, todos nós podemos nos sentir honrados, né? Porque todos nós aqui conhecemos muito bem Jesus. Ou estou errado? Conhecemos, não é? Jesus é um grande conhecido nosso. Nós o chamamos de amigo, né? De irmão, de mestre, de querido, de amado.
né? Jesus realmente é o nosso guia, o nosso modelo. Opa! Será que eu falei certo? Nós conhecemos mesmo Jesus, mas Ele é de fato o nosso guia e o nosso modelo? Quando se fala em riqueza, dentre todos os grandes pensadores que passaram por este mundo, que mostraram que o espírito deve se preocupar com suas qualidades morais e usar sua inteligência para estas conquistas, que valorizasse cada vez menos e se confundisse cada vez menos com a matéria que está aí à disposição como instrumento de evolução, Jesus foi incomparável. Inclusive, até hoje, grande parte do povo daquela época não aceitou a forma como ele, que seria o grande Messias, o grande Salvador do planeta Terra, como já era previsto nas Escrituras antigas, não gostaram, alguns naqueles tempos, e até hoje não gostam, pelo fato dele ter vindo da maneira mais simples que alguém poderia ter nascido. Ao contrário, quando se espera um grande líder, um grande salvador do planeta, se pensa logo o quê? Numa representação política de grande poder. Teria que ser tipo um rei, um príncipe, um imperador, um comandante grandioso de exércitos, alguém que detesse a força, que pudesse impor-se a quem quer que seja, pela força do poder, pela força da injunção das riquezas materiais. Mas ele não fez isso. Ele decepcionou praticamente todo mundo daquela época. Quem é que vai querer um rei, um representante salvador da nossa vida, que nasceu no pior lugar do mundo naquela época? Nazaré. Quem ouvia falar de Nazaré? O lugar mais sem significação naqueles tempos, naquelas paragens. Filho de um carpinteiro, extremamente desconhecido, sem linhagem nenhuma. Não, inaceitável. A forma como ele viveu, especialmente aquele período em que ele trouxe a proposta para a salvação das almas, dos espíritos, dos 30 aos 33 anos. Exatamente, viveu da forma mais simples que alguém possa viver. Praticamente apenas com a roupa do corpo. Quase que se apresentou como um mendigo, vivendo apenas daquilo que ele poderia conseguir naquele dia, para sobreviver, como qualquer mendigo faz. Não tem bem em lugar nenhum, não tem referência material nenhuma, fica dependendo de um prato de comida que alguém possa lhe dar naquele dia. Foi esta a vida, um verdadeiro mendicante, durante esses 3 anos. E morreu da forma que foi. Foi julgado, foi considerado inocente, e mesmo sendo aclamado inocente, foi condenado à morte. Vítima da maior injustiça que já se viu até os nossos tempos. Humilhado, rejeitado, daquela forma. Pronto. Quem é que vai querer um líder dessa forma? Sem bem material nenhum, sem representatividade nenhuma. E a gente observa que nós admiramos ele, depois de 2000 anos da sua passagem, mas ao mesmo tempo se percebe o quanto que se criou de riquezas a partir dele, através das religiões que se constituíram em nome dele. Religiões que falam abertamente a cada instante em bens materiais, em empresas bem-sucedidas,
em casas, em carros, propriedades diversas, como se ele tivesse vindo aqui propor que a nossa salvação, a nossa felicidade dependeria disso, dos bens materiais e do sucesso profissional, comercial, empresarial. Então, a nossa pergunta sobre a frase do nosso Pititinga é essa. Nós conhecemos Jesus, sim, é uma honra. Porém, o que a gente realmente faz deste conhecimento? Esta é a grande reflexão que a gente gostaria de fazer, em função do nosso tema. Foi lá mesmo na Federação Espírita Brasileira que eu ouvi o filho de Pititinga, não sei nem se ele ainda está encarnado, dizer, quando estava se fazendo o prédio da sede da Federação Espírita lá no bairro de Brocas, no Salvador, que ele escutava Pititinga e outros, o seu pai e outros, dizerem que dentre as pessoas que fazem doações, em dinheiro para obras beneméritas, o espírita apresentava uma dificuldade maior. E essa frase apareceu. Parece até que dentro do bolso de cada espírita tem uma cobra venenosa, porque ele tem muito medo de colocar a mão no bolso. E até hoje nós estamos assim, observando que tipo de cristão espírita nós somos. Já conseguimos nos desprender da matéria com os conhecimentos que nós temos. Agora que o Espiritismo está trazendo de volta toda a mensagem de Jesus que ficou esquecida na sua base, no que diz respeito ao amor ao próximo, ao desprendimento dos bens terrenos, à verdadeira propriedade e assim por diante. Uma das histórias que ele tentou colocar naqueles dias memoráveis foi esta: que um homem trabalhou muito, construiu grandes celeiros e conseguiu fazer uma colheita extraordinária. Encheu os seus celeiros de grãos e quando toda a colheita estava consumada, o homem, ao final daquele dia, disse para ele mesmo: ó alma, descanse em paz, o celeiro está cheio, nunca mais terá que se preocupar com provisão alguma. Mas, naquela mesma noite, Deus disse àquela alma: saia daí, volte para cá, não permanecerá mais como um ser encarnado. Pronto. O que demonstrou que todos aqueles grãos não pertenciam àquele homem. Uma lenda oriental, que já colocamos aqui para as nossas reflexões, fala exatamente de uma situação em que as pessoas iriam receber uma visita de Deus. Quando a gente recebe uma visita ilustre, a gente sempre tem aquele cuidado tradicional de preparar uma festa, um banquete, dar um presente especial. Então era o dia em que Deus iria fazer a visita aos homens. Tudo estava preparado. Aí alguém teve uma ideia: olha, aqui em nossa região existe um diamante que é o maior do mundo. É a pedra mais preciosa que existe. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa pedra em sinal de desprendimento e em sinal de reconhecimento da grandeza de Deus, daquele que nos deu a vida, e vamos dar para ele de presente esse grande diamante. Deus realmente veio, foi bem recebido, com muita alegria, com muita festa, até que houve uma pausa para a entrega do presente, que simbolizava quanto que aquela gente reconhecia a grandeza de Deus. E foi aí que Deus, olhando para o presente, disse: oh, que lindo diamante! Só que eu vou ter que dizer a vocês uma coisa: na verdade, esse diamante sempre me pertenceu. E é isso que nós aprendemos com a ciência espírita. Tudo que está no universo, que é material,
provém da matéria elementar vinda do Criador. É a partir dessa substância que os átomos vão se misturando para formar tudo o que existe. Desde um micro-organismo que se apresente no quantum de energia, como menor fração lançada por um átomo no mundo, até mesmo a junção de tudo que existe no universo que podemos ver e até tudo aquilo que nós não podemos ver. Está além do nosso alcance. Tudo vem da matéria elementar. Tudo vem de Deus. E como essa matéria elementar está em toda a estrutura atômica de tudo que existe, desde os vapores, aquilo que é mais considerado como sólido, como rocha, como condensação de matéria, como tudo está na imanência de Deus, não é exagero o que Jesus falou, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Porque se ele está fluidicamente vinculado a todas as substâncias existentes, há um link permanente de fluidificação eletromagnética de Deus com tudo que Ele criou. Então, onde quer que toquemos, que estejamos, imediatamente estaremos tocando diretamente em Deus. Há alguns séculos, falar sobre isso seria algo difícil para se entender. Mas no mundo atual, em que depois de Hertz e as frequências de ondas que foram lançadas, foram organizadas para formar o rádio, a televisão, e hoje todo esse sistema de comunicação internacional, esta rede que mantém todos vinculados num processo online, através dessas mesmas redes eletromagnéticas, se nós, seres humanos, já tivemos inteligência para tal, imaginemos, se não existe mais segredos, magneticamente todos estamos completamente expostos, visíveis. Imaginemos então Deus, que é a inteligência suprema. Se tem alguma coisa que esteja distante dele, é impossível intelectualmente se pensar o contrário. Então tudo que é material pertence a Deus. Nós poderíamos no máximo nos alegrar com aquela frase do caminhão: ah, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Pronto. Tudo pertence a Deus. Tudo. Nada, absolutamente nada que Deus fez pertence a quem quer que seja. Ele não fez nenhum processo de construção material para dizer assim: ó, vou fazer uma seleção. Dependendo de quem seja o espírito que eu criei, conforme a minha vontade, a minha parcialidade, eu vou dar um planeta para um, vou deixar apenas uma árvore para outro, vou entregar uma galáxia para outro tanto, e assim por diante. Não. Porque uma das leis divinas, das mais extraordinárias, é exatamente a lei de igualdade. Então, tudo que existe no universo é rigorosamente disponibilizado na mesma proporção para todos os espíritos em evolução. Para que, utilizando-se da matéria, desenvolvendo a inteligência, adquirindo conhecimentos, possamos investir finalmente na principal riqueza, ou na principal fonte de riqueza, na verdadeira propriedade, que são as qualidades morais. Allan Kardec admiravelmente percebeu isso e nos disse que a gente precisa desenvolver a inteligência, precisamos adquirir conhecimento seguro a respeito de Deus, a respeito do Espírito e a respeito da matéria. E com este conhecimento, com esta compreensão, com este entendimento, nós vamos usar uma outra lei que Deus nos oferece, que é a lei de liberdade, para
investirmos maciçamente nas conquistas das qualidades morais. É aí que aparece Jesus de novo, nos apresentando a maior de todas as leis, dizendo que é ali que está o caminho, é ali que está a verdade, é ali que está a vida. Quando ele fala a vida, ele está falando a vida que compensa, a vida alegre, a vida plena, não aquela vida que a gente escolheu, condicionada a ilusões materiais, que só acumulam angústias e conflitos. Então, não é a vida verdadeira. Lógico que ele nos apresentou justamente a maior de todas as leis, conforme afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e nos afirma o Livro dos Espíritos, nas leis morais, quando nos apresenta as leis divinas ou naturais, demonstrando que esta é a maior de todas as leis, que é a lei de amor, justiça e caridade. É uma única lei, com 3 vertentes importantes: amor, justiça, caridade. Para que o amor realmente apresente-se como verdadeira propriedade, ele deverá estar pautado na justiça e na caridade. Agora sim. Agora nós podemos falar como espíritas, que estamos conhecendo estas coisas. Nós estamos permitindo que a nossa inteligência saia dos embaraços criados pelas interpretações acanhadas de quem enxerga apenas o mundo material e não percebeu a grandiosidade do universo, que tem 3 elementos: Deus, o Espírito e a matéria. E a partir desses conhecimentos agora, nós estamos mais encorajados para praticarmos de fato a caridade. E aí, fora da caridade não há salvação, passa a ser a meta de todo espírita, de todo mundo que compreendeu esta tríade do universo em termos de propriedade: Deus, Espírito, matéria. E assim, o que se espera é que todo cristão espírita que de fato estude a doutrina espírita, porque segundo Allan Kardec, numa carta que ele enviou através do médium Júlio César Grande Ribeiro, numa reunião da Federação Espírita Brasileira, já com sede em Brasília, em 1984, ali ele diz que a grandiosa maioria dos que se dizem espiritistas não conhecem o espiritismo. E outras tantas vertentes espiritualistas vão se aconchegando ao movimento espírita, camuflando a essência da própria doutrina. Aí nos apresentamos como sabedores da doutrina, quando na verdade somos meros ignorantes da doutrina espírita. Falando até que Allan Kardec já está ultrapassado, ou coisa desse tipo. Assim, quando a gente de fato usa a inteligência, segundo a orientação de Kardec, para conhecer a origem do espírito, a sua natureza, a sua relação com o mundo espiritual, ou a relação existente entre o mundo físico e espiritual, melhor dizendo, conhecendo o destino, conhecendo Deus e seus atributos, conhecendo a inteligência de que somos possuidores, que difere de tudo mais que existe em termos de matéria, aí sim, a partir desses conhecimentos, nós poderemos estar de posse de verdadeiras propriedades. E a inteligência, que é um atributo universal do Espírito, é o nosso DNA com Deus. Se Deus é inteligência, nós que somos seus filhos também somos inteligência. É aí que está a frase confirmada de Jesus, que nós somos a semelhança de Deus. Como? Na capacidade de pensar, de criar, de fazer juízo de valor, de manipular a matéria, de criar mundos, de criar coisas. E quanto mais inteligente o espírito, maior a sua capacidade de manipular a matéria para construir coisas grandiosas. Como, por exemplo, Jesus, segundo o livro Evolução em 2 Mundos, do Espírito André Luiz, ele é um dos arquitetos siderais, que junto com uma equipe de espíritos que já atingiram a fase máxima da evolução, eles juntos confeccionaram o planeta Terra.
foram os construtores do planeta. E com esta construção, receberam também a incumbência de asilarem no planeta diversos espíritos. Hoje fala-se em mais de 30 bilhões de almas, para que possam utilizar esse planeta como escola de evolução. Mas é um planeta formado de incontáveis átomos, que se misturam, e as propriedades dos átomos são estas, a de se misturarem, a alcançarem formas e cores indevassáveis. Mas também, como tudo que está na matéria, dentro daquele princípio de Lavoisier, acontecerá com o planeta Terra. Aquele princípio de que, no mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E os átomos que são utilizados para formar os diversos corpos existentes, dentro das dimensões possíveis, desde aquelas formas radiantes como a luz que estamos vendo aqui, esses fótons, desde o éter que pode ser percebido, os vapores, a liquefação, a condensação, todos esses procedimentos transformadores, o estado sólido, líquido, gasoso, radiante, os átomos psíquicos que compõem o perispírito, que são o modelo organizador biológico para o processo da reencarnação. Todos esses instrumentos, eles são utilizáveis pela inteligência. E quanto mais integrados no conhecimento destas substâncias, mais transformações poderemos fazer, positivas ou negativas, dependendo da nossa índole, do nosso direcionamento de caráter. Não foi à toa que Jesus disse, quando todos admiravam-se de que ele poderia curar leprosos, fazer coxos andarem, devolver a visão aos cegos, paralisar tempestades, num conhecimento pleno de como lidar com as energias eletromagnéticas existentes nos átomos psíquicos, que antecedem aos átomos físicos. E quando admirados olharam para ele, Jesus disse, não vos admireis do que eu faço. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até muito mais. Vós sois deuses. E nós, à medida em que desenvolvermos essa inteligência e os nossos conhecimentos, nos transformaremos em deuses construtores da nossa própria história. Porque Deus outorgou apenas a cada um a condição de cada um de fazer-se espírito perfeito. E foi o próprio Jesus que disse aquilo que está inserido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua abertura. Sede perfeitos. É um estímulo para que a gente use a inteligência, para que a gente use o conhecimento, para que a gente saia da inércia e perceba qual é a relação que existe entre nós e a matéria e Deus. Esta compreensão, com as decisões do livre-arbítrio voltadas para a prática do bem, vão fazer com que realmente nos transformemos em verdadeiros ricos. Aquelas riquezas que, segundo Jesus, nenhum ladrão poderá roubar. Vejam que vexame nós estamos vivendo. Todo mundo só acredita no poder da matéria. Todo mundo só quer aquilo que o dinheiro pode adquirir. Então ficou todo mundo louco. Todo mundo está transtornado. Agora mesmo eu vinha saindo de casa, aí alguém gritou, não sei o que foi, roubaram a minha moto. E está todo mundo assim. Aí um outro rapaz com o celular, calma, esconde o seu celular. O que é isso? Porque nós só acreditamos nas riquezas materiais. E essas riquezas são tão falsas que nos causam transtorno. Quanto mais a gente junta bens materiais, aumenta a nossa agonia na mesma proporção. Daí, no capítulo referido inicialmente do Evangelho, a pergunta que se faz, ó ricos, quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um grande vazio em vossas almas, em vossos corações? E assim vivemos essa loucura. A corrupção que campanha no mundo,
Já se perdeu as contas do quanto que se rouba nesse país. Se juntarmos todos os roubos existentes, desde que Cabral chegou até aqui, não chega a 1/3 do que se faz com o bem material. O tanto que se acredita no poder que se consegue pelo dinheiro que representa a riqueza material. Aí alguém fala assim, ah, mas isso é natural? Todo homem tem seu preço. Esta é a conclusão que se chega para quem apenas acredita na riqueza dos bens materiais. Aí eu pergunto a cada um de nós, qual é o seu preço, Mara? Qual é o seu preço, Tiago? Por quanto você pode ser corrompido, corrompida? Qual é a propina que eu devo pagar a você? É isso que se diz. É nesse estágio que nós nos encontramos, lamentável, de não percebermos quais são as verdadeiras riquezas. E assim, para concluir, repitamos aquilo que está inserido nas Instruções dos Espíritos, capítulo 16, a primeira mensagem de um Espírito protetor, que as únicas propriedades que poderemos levar conosco são a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que já que estamos tão vinculados a Ele, já que conhecemos Ele com tanta alegria, que possamos nos lembrar quem foi realmente o nosso Mestre, o que Ele realmente esperou de nós, o que Ele realmente ensinou para todos nós. Até a próxima.